Olá, olá, gente. Bom dia. Sexta-feira hoje. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo no mundo, esse momento de grandes transições, de grandes mudanças, disparado pela pandemia, mas que já estava acontecendo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu vou trazer aqui a Maria Clara, que passou por uma jornada com a gente. Maria Clara está chegando aqui já. Maria Clara pede para entrar, querida. Isso. Oiê, Tudo bem? me ouvem bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, sim. Legal. Oi, Uhum. pessoal. Oi, Helena, coisa boa. Olá, querida. O pessoal tá começando a entrar aí, Maria Clara, e eu estava contando que hoje a gente vai conversar um pouco, primeiro, de toda essa mudança que está acontecendo, né? Eu acho que a pandemia está disparando muita mudança aí para na vida das pessoas. A gente tem até estatísticas, aí eu vi estatísticas novas, recentes, da Pearson, da Inglaterra, falando que 76%, eles fizeram pesquisa em 7 países, e desses 7 países, a média global de pessoas que estão querendo mudar de profissão, ou mudar a carreira de alguma forma, mexer com isso, é de 63%. E o Brasil está com 76%. A gente tá querendo mudar mais que o resto do mundo, inclusive. E eles fizeram essa pesquisa com grandes países, aí, com os países maiores, têm mais peso, como Estados Unidos, China. Querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem bastante barulho aí da criançada brincando. Não sei se tem uma porta que você pode Eu vou encostar. mudar. Não, é que eu vou mudar de lugar. É que eu estava tentando me manter numa. Mas tudo bem, gente, essa vida real pandêmica. A gente faz Vida e vai real no pandemia. fluxo. Vai assim mesmo, É, e exatamente. eu acho que parte do assunto que a gente tem hoje passa por isso, né? De eu poder ser autêntica e fazer isso aqui. Vocês estão vendo a minha casa. E aí eu poder vir para o Exatamente. meu A gente conseguir quintal sair. e sentar no chão para conversar com vocês, porque passa um pouco por isso, né? Putz, olha, vida real, gente. E eu não, se eu brigo com a vida real, como é que eu vou ser feliz? Não posso ser feliz se eu brigar com a vida real, certo? Então eu estava super querendo mostrar para vocês a minha parede amarela, mas infelizmente a minha filha está vendo TV e eu tenho que acolher isso. E aí é isso, é o que é. Isso, Então isso agora eu que vou você mostrar para vocês a minha parede de geladeira, porque eu vim para minha cozinha. Isso que você E falou é tem a ver isso. com o assunto mesmo, porque a gente já vinha uma busca, né? Antes de pandemia, tinha uma busca por a gente ser mais integral, a gente ser mais inteiro na nossa vida, a gente conseguir combinar melhor a vida profissional com a vida pessoal. E essa questão da pandemia, ela extrapolou todos ela exagerou tudo que já estava aí em ebulição, né? Ela fez a gente realmente ver que a gente precisa integrar nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. O Átila está aí assistindo. O Átila, nossa, a gente faz reunião, ele tem 2 gêmeas. É um barato também. A gente faz reunião, enquanto as gêmeas deixam, tal, a gente vai se acertando com o horário delas, assim. Mas É. é a realidade, né, Então, que a gente está vivendo. aqui, ó, minha mãe. Oi, mãe. Ai, amo. Linda, maravilhosa. Edna, Joelma. É muito bom, viu? Vocês aqui. E aqui a gente vai fazer um combinado. Todo mundo manda dúvida, porque eu e a Deise a gente gosta de bater papo. Então, tragam as intervenções que a gente volta e meia vai falar com vocês por aqui, porque esse é o jeito do Instagram de falar com vocês, né? Mas, e aí, Deise, vamos lá. Vamos, Então, eu estava vamos. comentando, estava trazendo esse assunto, né, de que, na verdade, a gente já está há um tempo, o mundo vem mudando faz anos, né, faz mais de 20 anos aí, 30 anos, né, que a gente já tem internet, que as coisas vêm mudando, só que essa tecnologia, ela vem avançando de um jeito avassalador, né, então, se quando eu fazia faculdade eu já ouvia que a automação ia tirar os empregos das pessoas, hoje em dia, isso é, assim, é uma coisa que a gente já espera, mas que a gente enxerga também que os empregos que vão sair são os empregos menos interessantes, aqueles mais repetitivos, aqueles que o computador consegue fazer, né? Então, muita gente que trabalhava simplesmente pela sobrevivência, pelo dinheiro, está se questionando também essas questões, porque
com isso, abrem-se, alguns empregos antigos vão deixar de existir e abrem-se muitas novas possibilidades. Né? Tem uma outra pesquisa que diz que a gente ainda vai ter que desenvolver todas as habilidades e as profissões para o nosso futuro. Elas nem existem ainda, né? As crianças de hoje, olha só, isso é da Universidade do World Economic Forum, 65% das crianças da escola primária não conhecem ainda os empregos que elas vão trabalhar, são empregos que nem existem ainda. Então a gente está num momento de grande mudança. Eu acabei de sair de uma outra live, porque eu me reinventei muitas vezes, assim, nesses últimos anos. A Edna que está aqui, por exemplo, ela trabalhou comigo na Prodesp. Aliás, Edna, o Facebook me contou que faz 10 anos que a gente se conhece. Olha que lindeza. Te amo. E o quanto é o impacto da vida digital, né, na nossa vida. Por exemplo, eu não preciso mais ter diário para lembrar que eu amo a Edna, está no meu coração. Oi, Ana! Mas o Facebook me lembra que ela é minha amiga há 10 anos. Eu não gasto mais meu cérebro para esse tipo de memória. A tecnologia me ajuda nisso. Então eu consigo dedicar o meu cérebro para coisas muito melhores. Desde que eu estava na Prodesp, eu me conectei na minha primeira jornada de transformação, porque eu tive algumas, e a última foi com vocês, eu descobri que meu propósito, e ele não se alterou nisso. Oi, maravilhosa! Ele passa por eu ser uma agente de processo, eu sou uma facilitadora de evolução de pessoas e organizações para versões melhores de si mesmas. Ela se mantém ainda. Isso me coloca num espaço de muito conforto, assim. Eu me vejo fazendo isso com muita alegria o tempo inteiro. Eu estou, por exemplo, eu conheci a Ju, que está aqui também, facilitando as mentorias da Pool Mentoria, da Pool Comunidade, que é um processo de facilitar a transformação, no caso desse público, produtores de eventos, para versões melhores de si mesmos, para eles poderem se encontrar e poderem ter mais opções de emprego, melhores, fazer uma democratização maior do trabalho. Eu agora estou na jornada Reaprendiz, que eu também facilito. O Reaprendiz é um projeto do Luiz Sérgio, que é um anjo de 18 anos, mas que ele vai mudar o mundo, cara. Eu estou cercada de jovens, eles falam jovens, né? De jovens que são foda, cara, que são muito bons. E são mega inspiradores, o que me dá uma confiança gigantesca de que o mundo vai ser melhor. Porque eu não era assim com 18 anos, eu era muito cabeça oca. E eles são muito, pelo menos os que eu convivo, eu tenho convivido com muitos, online mesmo, porque eu continuo na minha casa, é uma questão de segurança. E eles são muito inspiradores para mim na minha jornada, então na minha jornada contínua, né? Então hoje eu sou facilitadora de aprendizagem autodirigida, de comunidades de aprendizagem, porque nessa última jornada eu me conectei muito com comunidade. E aí, um pouco dessa questão da gente se encontrar. E aí foi muito poderoso o processo que a gente fez na jornada, com você e com a Mônica, de reconexão com isso, reconexão com essa força e tal. Eu cheguei na pandemia, o ano de 2019 foi um ano muito difícil para mim. Difícil porque eu fiz escolhas erradas. E porque eu acreditei que estava fazendo coisas certas. Acho que o propósito era certo, mas escolhi pessoas erradas. Pessoas... Até para contextualizar, porque nem todo mundo... Às vezes quem vai ouvir daqui a um tempo não conhece você, não me conhece, né? Mas é legal, acho que você contar um pouquinho, que você veio de uma vida bem tradicional, né? De muitos anos de carreira de uma empresa, porque isso também contextualiza um pouco o mundo que existia antes e o mundo que existe agora, fazendo um paralelo aí com a tua história profissional. Então, conta um pouquinho como é que foi essa vida antes, né? Essa vida super tradicional, esse começo de uma nova vida, mas que você estava um pouco perdida, para a gente chegar nesse momento atual. Conta um pouco disso. Então, até para cuidar do tempo que o Instagram nos dá, que é muito curto, eu acho uma hora muito curta, para um assunto tão longo. Eu vou fazer um resumão. Eu
eu sou uma pessoa de comunicação e eu prestei concurso, já tive empresa, tive assessoria de imprensa, empresa de comunicação integrada, ainda na transição do século. Eu detesto falar isso porque parece que eu sou muito mais velha do que eu me sinto. Somos. E aí, eu queria um pouco de tranquilidade, prestei concurso, fiz e passei a ser coordenadora de comunicação corporativa na Prodesp. Para quem não é de São Paulo, a Prodesp é a empresa de TI do governo do estado de São Paulo. E fiquei 14 anos lá. Foi muito bom, uma super experiência bacana, aprendi pra caramba, me desenvolver muito, muito porque também busco muito. E acho que isso fala muito da nossa autodireção, do autoconhecimento, da autodireção. Mas eu não tinha essa percepção, era uma exploração muito, muito solta. Mas eu cresci bastante, ganhei reconhecimento, e levei projetos bem legais à frente, foi muito gostoso trabalhar, e eu tenho muita saudade desse tempo, mas não gostaria de estar lá, tanto que decidi sair. Eu tive um burnout em 2017, e aí não é culpa da empresa apenas, muito também da minha necessidade evolutiva. Eu estava transitando para um patamar evolutivo, eu mudei de valores, mudei porque me tornei mãe, porque tive que lidar com dificuldades, lidar com casamento. Eu cheguei lá antes disso e eu me transformei, e graças a Deus a gente se transforma, né? E aí eu cheguei nesse local de momento de transformação, e aí eu não conseguia, porque a empresa mesmo não evoluía. Ela tem o seu regramento, ela tem a sua cultura, isso é o que é, não estou culpando aqui ninguém, não é uma crítica à empresa, mas é uma avaliação que eu tive que colocar para mim. Se eu continuasse ali, eu voltaria a ficar doente. Então, apesar de amar o que eu fazia, das pessoas, dos grandes amigos, que a Edna falando aqui que parece que faz mais tempo, é porque a gente é irmã de alma, né? Não é irmã não é amiga de contato. Mas de todas as grandes relações que eu construí, dos aprendizados, eu tive que entender que era hora de ir embora, apesar do dinheiro, porque eu ganhava bem. Eu era bem remunerada pelo que eu fazia. Mas a minha saúde era mais importante. Eu precisava sair porque eu tinha que seguir o meu caminho. E aí aproveitei um plano de demissão voluntária e até aí estava tudo certo. Quando eu falei que eu fiz escolhas erradas, e aí muito do meu processo, eu não acho que a escolha foi errada, acho que ela talvez tenha sido mal conduzida. Eu decidi abrir 2 empresas ao mesmo tempo, que já é uma cagada. Fui, querida, fui atrás do meu propósito. E tô super feliz, tá? A questão é que aí eu fui correr atrás disso. E aí eu criei 2 formas de fazer isso. E a primeira versão chama Neo Ágora, que é a minha empresa de comunicação. Eu sou uma pessoa de comunicação e eu sou, como facilitadora, na experiência corporativa, eu vi muito, eu falava que assim, é impressionante como nós temos reuniões cheias de monólogos. Reuniões assim, absurdamente cheias de monólogos. O que é monólogo? Cara, aquela sala em que você está dentro, todo mundo fala, mas sem ouvir. E eu sou uma pessoa que acredita no diálogo inclusive como processo de evolução. Então, eu ficava cada vez mais incomodada de estar em encontros e reuniões em que as pessoas simplesmente falavam e não ouviam. E como é que você tem troca? Isso me provocava uma questão muito grande. Foi onde eu me coloquei como facilitadora desse processo do diálogo. Então, a Neo Ágora nasceu para ser um espaço, para criar ágoras gregas, ágoras atenienses, nessa sociedade atual. Então, seguindo os ritos e as ferramentas e tal, mas aquela ideia da ágora de ter o espaço do debate, e que mesmo que as pessoas, e acho que isso que é mais disruptivo, você pode discordar, mas o diálogo tem que ter a gentileza. O diálogo tem que trazer a escuta, o diálogo tem que trazer a colaboração. Eu gosto muito, e aqui eu já vou dar a dica, quem quiser acompanhar sobre conversas, o pessoal da Target Tio, e aí eu escrevo depois aqui qual é o perfil, eles têm feito muito conteúdo sobre tipos de conversas dentro de organizações, e eles falam o diálogo é uma delas, porque a gente também, quando entende isso, a gente entende que, tem um momento que eu quero fazer deliberação,
tem um momento que eu quero fazer um debate, tem um momento que eu quero discordar. Mas o diálogo, ele tem uma característica do diálogo, e eu quero estudar mais diálogo. Eu ainda não cheguei no ponto que eu quero. E nesse momento do diálogo, eu via que eu não estava conseguindo ir. Então eu abri o meu caminho e abri a Neoágora. Então o objeto da Neoágora naquele momento de 2018 era facilitar diálogos e potencializar negócios que mudam o mundo. Só que aí surgiu uma oportunidade de um sonho meu ligado ao lado artesanal, de desenvolver um outro negócio que conectava com uma outra questão minha, que era a Amalgamar. E a Amalgamar nasceu para ser, era um objeto super complexo, era um negócio complexo. Ele tinha 4 dimensões, baseado na fluxonomia, então tinha dimensão cultural, nas entregas tinha dimensão cultural, dimensão... Até os nomes das áreas de negócio eram fluxonômicos, porque a gente tinha a Casa Amalgamar. A Casa Amalgamar era o espaço social, porque e todas as entregas eram baseadas em relações, social e tal. Aí eu tinha a gente tinha o wellness, que era só para foco de bem-estar, que era a dimensão ambiental. Aí tinha a academia Amalgamar, que era academia como na Grécia, né? Era a escola, onde a gente aportava tudo que era desenvolvimento de conhecimento. E tinha uma loja, então a gente tinha uma collab, não era uma loja collab, mas era uma loja onde a gente fazia curadoria, deveria fazer isso, tudo ficou no projeto. A gente acolhia as pessoas e fazia uma seleção de produtos para as pessoas continuarem a sua jornada. E aí a nossa expressão na Amalgamar era... é um espaço, um ecossistema para você viver experiências que te transformam, cada um no seu tempo, porque cada um tem o seu tempo evolutivo. O projeto é maravilhoso, ai cara, eu amo ele até hoje. E aí, assim, o que aconteceu, até numa visão fluxonômica, é que a gente achou um espaço, salvou o espaço de fechar, mas aí a sinergia de sócios não deu certo. Então se desconectou do propósito. E quando desconecta do propósito, dá errado. Então, assim, isso é um aprendizado enorme para mim, porque até para olhar para as nossas relações, né? Tá andando? Como é que estão as relações? Cuidar das relações é importante. E até entender quando é hora de sair. Eu, por exemplo, acho que eu demorei para sair hoje. E isso eu levei 1 ano seguindo. E aí eu fiz investimento, coloquei dinheiro. Eu me coloquei numa situação financeira bem heavy metal, assim. E hoje, por exemplo, eu tenho que ser grata. Eu já sou grata pela minha mãe porque ela existe. Mas eu sou grata para minha mãe porque nesse momento ela está me ajudando porque eu estou me transformando novamente. E ela... Sim. Porque a pandemia chegou e aí eu podia ter entrado em pânico. Exatamente quando eu fiz a transição da Amalgamar, eu parei a Neoágora. A Neoágora ficou atendendo a Explore, a aprendizagem criativa, como comunicação, e eu fiquei só com a Explore, porque o tempo é limitador, né? E eu era a área de marketing e comunicação da Explore, e fazia o trabalho para a Amalgamar, e era o que dava, e estava feliz, assim. Estava com a Explore, super amo, Guilherme, lindão. E o projeto da Explore é maravilhoso, mas a Amalgamar foi degringolando e ficou se tornando um espaço de eventos. E o espaço de eventos não conectava com o propósito, nem meu, nem do negócio que eu tinha idealizado. Então eu tinha que ir embora, né? E a gente fechou. No espaço de eventos eu falava isso, o espaço de eventos não precisa de mim. Para quê? Eu não preciso falar disso que empolga as pessoas para alocar evento. Mas cuidava, fazia os tratos, cuidava das coisas, mas eu tinha que cuidar do meu outro negócio, porque eu tinha saído de um emprego e estava construindo negócios. Enfim, foi o que foi e foi uma decisão minha ser assim. E qual foi a lição que você tirou daí? Qual foi a lição dessa vivência, dessas experiências? Puxa, primeiro eu olhar o propósito. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa movida por quês. Hoje eu sou mentora, uma das minhas atividades é mentoria e consultoria de posicionamento e comunicação. Eu não estou mais executando comunicação, então porque é muito custoso para mim fazer comunicação e não retorna tudo que eu sei, então eu acho que eu ofereço mais valor trazendo e olhando o composto de comunicação para as pessoas.
e ajudando elas a refletirem sobre quais são as melhores alternativas de comunicação para elas e de posicionamento. E eu olho o posicionamento de um ponto de vista... Tenho 3 pilares para isso. Então, a integralidade, a integridade e a autenticidade. Então, esse é um dos lados que eu estou fazendo agora, voltando para a Neo Ágora. Eu me voltei totalmente para a Neo Ágora. E então esse foi um dos aprendizados, né? Você tem que ter a integridade, a integralidade. Teu negócio está integral? Você está integral? Teu negócio está integral? As coisas estão funcionando coesas? Se isso não está, começa a olhar porque vai dar errado. Não vai vender, não vai. E eu olhei isso, eu pratiquei isso. E aí a sinergia, inclusive, do núcleo, né? Quem é que faz o negócio? Pô, são sócios. Esses sócios estão integrais? Essa organização está estruturada? Isso é um aprendizado muito grande da autogestão, inclusive. Né? A autogestão, as empresas autogeridas, elas distribuem autoridades. Eu tenho formação em autogestão, por isso que eu falo da Target. Então também é uma coisa que eu aprendi lá e que faz muito sentido e me ajuda muito. E tudo nisso, eu já trago o estar integral. Só para eu acabar esse raciocínio, porque senão eu me perco. E eu me perco rápido. Então aí a gente tem esse olhar. Então aí esse foi um dos aprendizados. E aí cuidar das relações. E eu gosto muito da autogestão, porque a autogestão distribui autoridade. E a gente não teve isso. Como fazer acordos? Então, para mim, nesse aprendizado, faltou acordo explícito. Faltou combinado, porque quando está combinado, e aí, nossa, como a sabedoria popular é muito boa, né? Combinado não sai caro. Uhum. Real. Quando não, e aí não. Na verdade, você tem que investigar a sabedoria popular. É boa para algumas coisas, nem tanto para outras, né? Sim, concordo. Conversa com as crenças. Você tem que investigar e ver se para você realmente aquilo está fazendo bem, né? Mas em alguns casos, com certeza, a gente confirma as crenças. Aliás, eu vou contar um segredo para vocês, mas que essa Daisy é muito foda, porque ela me ajudou a desbloquear uma crença que eu tinha animal de organização. Chegou num ponto que eu jamais poderia esperar. Recomendo. Voltando. Obrigada, querida. Voltando. Cá, mas respondendo a pergunta da Isabel. A pergunta da Isabel é essa questão que você falou de estar integral, né? O que era para você que não estava integral nesse processo aí? Então, trazendo até um pouco... Eu não sou a especialista dessa visão integrativa, estou começando a estudar mais aprofundadamente isso, mas isso me vem muito como intuição. E aí eu devo isso muito a essas relações que eu tenho com você e com a Mônica. Esse aprendizado meu e me conectar com outras dimensões que me trazem a intuição, por exemplo. Então, o estar integral para mim é olhar para mim como um todo. E aí eu posso me basear um pouco na Flux, nas dimensões da Flux, para entender isso. Eu estou bem, estou bem internamente, eu, indivíduo. Eu com o meu ecossistema estou bem. Eu com as minhas relações sociais estou bem. Eu financeiramente e eu nas minhas multimoedas estou bem. O que importa para mim? Porque se eu não souber o que importa para mim, como é que eu valorizo? Como é que eu circulo? Então, quando eu começo a olhar tudo, se isso não está em equilíbrio, em fluxo, eu não estou integral, eu estou em desequilíbrio. E quando você está em desequilíbrio, você não entrega o seu melhor. Então, essa é a minha percepção do que é estar integral. Na visão de comunicação, isso tem que funcionar também, porque senão eu não consigo fazer a comunicação daquilo que é importante para o mundo. Então, essa parte, ela é muito importante para trazer. E aí foi quando eu cheguei, então eu só respondi o que você pediu para eu trazer minha história. Faltou o final. Vou dar um a mais aqui. Quando você fala disso, essa é uma questão, essa questão da integralidade,
é uma questão muito importante quando a gente fala de vida profissional, porque antigamente a gente separava, né? Eu era um personagem praticamente na vida profissional, um personagem que muitas vezes estava querendo agradar outras pessoas, né? Começava agradando a família, né? Então a profissão que você escolhia, e aí ia agradar o chefe, aí ia agradar a sua esposa, o seu marido em casa com o salário que você ganhava e assim por diante. E eu era outra coisa na minha vida pessoal. Então era como se você tivesse uma dualidade muito acentuada e tivesse que ser muito personagens separados, né? E a gente está caminhando para ser mais integral, porque a integralidade é que traz a nossa essência, é que traz o nosso ser verdadeiro, autêntico, como a gente fala aí que a comunicação agora tem que ser autêntica, né? É essa integralidade que traz isso. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos das pessoas estarem buscando transições. Às vezes é uma transição dentro da própria empresa onde elas estão, dentro do próprio ambiente onde elas estão, mas elas querem se sentir mais verdadeiras, mais inteiras e mais autênticas no que elas estão fazendo, mais elas mesmas, né? Eu acho que tem muito esse movimento da integralidade. Isso era só uma parte, mas aí eu ia perguntar para você que você colocou aí o panorama de como que você chegou aí na nossa jornada profissional, né? Foi desse jeito. Então, eu lembrei que faltou a parte final, porque eu contei o spoiler lá no meu perfil de que como eu parei de tomar antidepressivo, né? E eu cheguei nesse ponto mesmo. E aí o que pegou... Então, eu estava nessa história da Amalgamar, em janeiro a gente desfez a sociedade, e cada um seguiu seu caminho, mas eu tinha um patrimônio, a Amalgamar era muito bem reconhecida no seu propósito e eu resolvi resgatá-lo, é uma coisa que me dava muito prazer fazer. E eu tinha decidido, a experiência que a gente tinha feito de eventos criativos com conteúdo, me conectava muito, então eu comecei a fazer produção de evento, promoção de evento. E aí a gente estava com a data marcada para o primeiro evento, que estava tendo super acolhida, enfim, era uma pivotagem do negócio, né? No mundo de startup a gente fala em pivotagem. A gente chegou num ponto que 27 de março eu ia ter o primeiro evento, já com gente vendendo e tal. A pandemia começou no dia 24. E aí eu sem dinheiro e assim, eu paguei a reforma do espaço assim, não importa o que aconteceu ou não, nesse meandro a gente se entendeu, né, em algum momento, as minhas questões societárias são minhas, mas a minha dívida com o banco permanece. E eu, com uma pandemia. Aí vem outro aprendizado, né? Porque eu podia surtar. Eu poderia surtar. Muita gente surtou. Que te ajuda a gente a não surtar nessas horas é dar um passo de coragem no sentido oposto, né? Então, se está acontecendo tudo isso, o mundo ainda não está colaborando comigo, eu vou dar um passo de coragem e vou investir em mim mesma, né? E muitas vezes as pessoas não fazem isso e acaba que elas entram numa espiral negativa, né? E acho que quando a gente está com medo, mas a gente dá um passo de coragem no caminho que a gente quer, isso sempre faz uma diferença enorme na nossa vida a longo prazo. É a encruzilhada das decisões, né? Vai por aqui ou vai por ali? Você podia ficar deprimida e entrar numa espiral negativa nesse período, né? Como muita gente na pandemia realmente entrou. Super, e acolho. Mas se eu não tivesse tido a minha jornada anterior, eu não teria chegado no ponto em que eu cheguei. E aí foi muito importante, por exemplo, a gente já está com o nosso grupo, onde a gente também se cuida, e porque a gente precisa se ancorar em algum lugar. Eu acho que isso é muito importante. E aí o que a gente tinha, eu cheguei na seguinte situação, eu lembro muito de sentar, olhar para o nada e falar assim, respirar fundo e falar, ok, o que o universo quer me trazer? Essa foi a pergunta que eu fiz. Cheguei aqui, estava tudo dando certo, aconteceu isso. O que o universo está me trazendo? Eu cheguei à seguinte conclusão, não era para ser. Essa foi uma das coisas. Não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Então, o que o universo está para fazer? E aí eu abri a porta. E aí entra a jornada que a gente fez. Eu precisei repensar tudo.
Porque aí eu ia fazer esse processo, eu estava aberta a fazer esse processo, e isso eu aprendi lá atrás, quando eu tive burnout. Aí eu li o Prembaba, eu estava atrás da palavra propósito, e aí veio uma coisa no Prembaba muito foda, que foi assim. Ele fala no livro assim, que a gente cria uma casca, ao longo da vida a gente cria cascas para a gente se proteger. Isso vem com as crenças, mas durante a vida da criança, desse período do ego, né, até os 20 e poucos anos, a gente se cria para a gente poder, inclusive, lidar com todas as situações que vai criando. Mas chega uma hora que a casca tem que abrir. E a minha foi muito resistente, eu fiquei 6 meses afastada do trabalho, né? Mas eu entendi isso muito forte, que quando eu quebro a casca que me protege, eu me abro e me vulnerabilizo para poder evoluir. A gente recentemente... Sim, porque a casca também me segura. E aí vai doendo, né? Vai doendo. Tem várias figuras que trazem isso. A pipoca e o piruá, o bico da águia. Eu já vi várias falas que trazem essa questão. Mas a questão é, eu presa numa crença, numa certeza e num medo, eu não vou chegar no meu máximo potencial. E isso te deixa doente, porque chega uma hora que você... É que nem a planta que vai ficando presa, ela vai morrendo. Então, vai definhando. Eu resolvi exercer o meu máximo potencial. Então, quando eu vi que a realidade estava impedindo que o meu como... E aí eu volto, eu tinha muito claro o meu porquê. Quando a gente pensa no Simon Sinek, porquê, como e o quê. Eu tinha muito claro o meu porquê, mas o meu como estava ok. Eu sou uma facilitadora, é o que é a minha essência. Mas os meus o quê estavam todos quebrados. Legal. Aí fiquei feliz, porque falei assim, pô, bacana. Os meus o que estão quebrados, o meu o que está quebrado, essa é a parte mais fácil de eu arrumar, porque eu posso ter muitos, quando eu tenho coerência do meu porquê. Eu só preciso olhar de novo toda a minha potência para saber como eu volto a executar e a fazer as coisas. E aí você e a Mônica trouxeram essa oferta da jornada de clareza e transição profissional, que foi muito legal. Porque porque já começa de um espaço diferente. Você tinha o pré-requisito principal, você estava aberto e deu seu passo de coragem, né, Maria Clara? E aí, conta como é que foi que a jornada em si te ajudou? O que foi que te marcou mais? O que te ajudou na jornada? Então, para mim foi muito, assim, algumas coisas eu já tinha produzido em mim mesma, porque eu já tinha feito mais de uma jornada, né? Eu fiz em 17, em 2018 eu já tinha feito uma que chama Empreenda com Propósito, não sei mais se existe, mas é um método que eu acho muito legal, então algumas coisas eu já tinha mapeado, mas eu já tinha feito até com a Flux, na formação da fluxonomia, porque a gente precisa olhar para a gente mesma na formação, e aí eu comecei, isso já começou a fazer parte do meu cotidiano, algumas ferramentas. E aí quando eu cheguei na formação, na jornada com vocês, eu já fui surpreendida, porque já veio coisa nova. E isso foi muito positivo. A primeira coisa que eu amo na jornada de vocês é que ela se baseia no conceito da investigação apreciativa. E, cara, que coisa gostosa eu poder investigar apreciando e não criticando. Ai, olha que poderoso isso. Então, esse olhar da apreciação, ele é muito incrível. Cultura, na apreciação a gente se vulnerabiliza, a gente também permite olhar com acolhimento, com amorosidade para tudo que você viveu. E eu acho que e para tudo que você errou, porque se você não acolhe o erro, como é que você aprende? Como é que você chega em outros lugares? E nada é erro, então, é tudo experiência. Depois, quando você consegue integrar, você consegue perceber que tudo aquilo no teu caminho fez sentido para alguma coisa que você está criando nova, né? Você, na verdade, é a união de todas aquelas experiências que passaram e teus talentos estão aí, os tesouros estão aí. É uma questão de olhar, né? De você saber enxergar eles, né? Saber percebê-los. Acho que tem mesmo esse trabalho, principalmente no começo, de fazer as pessoas perceberem, porque a gente não percebe, né? A
Às vezes a gente passa batido pelas lições da vida e não percebe os presentes que estão ali e não percebe o potencial que a gente tem, o que a gente aprendeu com aquilo, a habilidade que a gente desenvolveu. Então, acho que no começo é muito esse trabalho, a gente faz aqueles mapas, né, dos potenciais e tudo, olha para o passado, tem muito esse aspecto, né? O começo da jornada. Tem, porque também você tem que traçar a sua potência. Para o meu momento, eu voltei, eu sabia o meu porquê, mas eu estava muito bagunçado. E estava tudo muito bagunçado, né? Eu estava nesse momento de... A vida estava mudada. E eu comecei o processo ainda trabalhando com a Explore, lógico, a gente não sabia quando ia voltar, no final demorou mais para voltar, a gente parou, né, o trabalho, continuo fã, faço o que for necessário, mas realmente eu parei, e aí eu comecei, aí zerou, né, zerei, preciso me reinventar. E o processo, e mais do que o processo, eu acho que as ferramentas que vocês trazem são muito poderosas, mas muito também vocês são muito poderosos. A sinergia de você e da Mônica, ela é de mexer com a gente em outro lugar. Que isso não tem em outro lugar. Essa singularidade da união da Daisy com a Mônica, ela só existe com vocês. E essa experiência de estar com vocês, ela é única para mim e foi muito, muito importante. Então, eu me senti cuidada num momento em que eu precisava do meu cuidado. Nesse momento, eu me senti cuidada. Você faz uma balança com a Mônica, em que a Mônica traz um lado que nunca entra em jornada, que é um lugar de conexão com a espiritualidade, inclusive, com outras esferas. Traz uma conexão muito com a criatividade, com a reinvenção da criatividade. Então, você tem eu não te ouvi, desculpa. Mais tangível, a Mônica trabalha muito essa coisa da visualização e do vibracional, né? Ela trabalha isso muito bem. Eu admiro muito esse trabalho dela e também já fiz esses trabalhos com ela, né? E ela é muito boa nisso, né? A Helena que está aí pode falar. Quando a Helena fez a calibragem, né? Que a gente fez durante um dos encontros a calibragem do sonho, você consegue, para explicar para as pessoas um pouquinho, ele é uma mistura de visualização com sentir, você se conectar com o que você está sentindo em relação àquilo, né? Então te desperta tudo que você precisa, você percebe o que você precisa mexer para que você realmente vá em direção àquele sonho, aquele desejo, aquele propósito que você tem, né? Então esse foi um dos momentos muito marcantes genuínos. A Helena, quando ela vestiu o sonho dela, a gente que estava olhando aquilo, a transformação, Helena, a gente está contando, mas assim, foi muito poderoso, assim, né? Todos que estavam ali saíram transformados junto com a Helena, porque isso gerou uma sensação de confiança, de possibilidade, de um monte de coisa. Peraí um pouquinho, gente, eu falei que eu tô pandêmica, né, e as pessoas não percebem que eu tô com fone de ouvido e estão fazendo barulho, que saco. Vem dar oi. Lolo, você tá toda suja. Essa é a Lolo. Ela veio participar da live, faz parte. Ela tá se pintando inteira também. Aqui, a experiência da instrução foi limpa, foi transformadora. Mamãe não dá. Muito. Tamo gravando, Edna. Tamo gravando. Para mim, um dos momentos mais marcantes e que me trouxe começou a fazer a minha coerência interna dos meus o quês, foi quando a gente falou sobre a arqueologia. Uhum. E o quanto que no processo apreciativo a gente chega e descobre todos os segredos e todos os valores que estão escondidos ali dentro da gente. Então, cavocando ali, tirando camadas e camadas. Isso me conectou muito com a figura lá do Prembaba de fazer a casca. Então, eu vou ter que mudar de novo de lugar, porque o microfone aqui faz muito, muito som. E aí aí eu tenho esse lado da gente ter que
tirar as cascas, né? E aí, quando tira as cascas, a gente vai. O processo de tirar as cascas é o arqueólogo tirando limpando as camadas de terra que ficam em cima dos artefatos. E aí aquilo foi muito poderoso para mim, porque eu me senti, eu amo arqueologia, é uma coisa que eu adoro. E eu me senti sendo arqueóloga de mim mesma, e aí surgiu a figura do arqueólogo de propósitos. Que eu achei que podia ser uma forma de trabalho, mas depois eu descobri, de atendimento na mentoria, mas depois eu descobri que é uma ferramenta que eu uso para exercer o meu trabalho de mentora. Então, mesmo ao longo da jornada, que foram 8 semanas, eu refiz os meus o quês umas 4 vezes. Mas sempre me conectando a mim mesma. O que acontece é que, como a gente tem uma sequência, mais ou menos como você falou da investigação apreciativa, né? A gente gasta bastante tempo para investigar os potenciais, as habilidades, e quanto mais você vai percebendo, você vai ampliando a tua visão. Então, isso é natural, né? Você ir mudando ao longo da jornada, porque você está ampliando, você está vendo cada vez mais longe, né? Então, uma coisa que você percebeu que era um pedaço, primeiro você achou que aquilo era profissão, depois você percebeu que aquilo era parte de uma coisa maior. Faz bastante sentido, né? Porque depois eu tive um cuidado, Deise. Uhum. Eu tive um cuidado, eu fui validar. Sim. Eu acho que também, assim, uma coisa é a gente também se propor o sonho. E esse sonho também vocês trazem com muita força. Tanto que chega a vestir o sonho, né? Mas também a gente tem que ir para o mundo real. Eu gosto muito dessa coisa do sprint, do vai lá e faz. Isso é muito, muito meu. Então, nesse processo, eu também estava fazendo simultaneamente. Travou um pouquinho. Ah, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Você estava fazendo simultaneamente? Agora eu não sei se travou lá ou travou aqui. Vamos descobrir. Onde será que travamos? Então, eu estava fazendo uma série de processos onde eu estava trabalhando com conhecimento, mesmo experiências, muitas experiências. Comecei o Masters of Learning, o MOL com o Alex Bretas, isso tudo teve uma simultaneidade, mas esse olhar para mim, para minha jornada profissional, para eu ter essa clareza, veio nesse processo e a gente formou uma comunidade, que eu também acho que é importante ressaltar a importância de ter outras pessoas. A partilha do grupo, então, é uma construção coletiva que nos enriquece internamente. Então, nesse projeto, eu, por exemplo, eu também vinha muito que eu queria a palavra comunidade, comunidade, comunidade. Eu descobri isso e me conectei com isso na jornada, mas eu precisava me preparar para esse processo. E aí eu fui investigar isso no MOL, na minha jornada autodirigida, muito nos encontros da LC São Paulo, onde eu fazia pedidos e trocava muito com as pessoas, e mesmo no ambiente do grupo da jornada, a gente construía e trocava. Então, não é um caminhar sozinho, isso também é importante. A gente se enriquece em grupo e eu acho que você e a Mônica fazem uma curadoria, uma cuidadoria. Ama cuidadoria, gente. Vou roubar a palavra da cuidadoria aqui para usá-la. Vocês usam o cuidado como como um valor. É uma entrega que a gente recebe, enorme. Que a gente se sente muito cuidado. A apreciação não é apenas para nós, mas é uma apreciação de todos, né? É um ambiente de apreciação. Gente, não é muito maravilhoso você poder estar num ambiente de apreciação? Eu me sinto assim, coração quentinho nesse momento. Em que eu posso. Na verdade, é um presente para a gente também, sabe, Maria Clara? Porque a gente vibra de ver vocês caminhando, ver, por exemplo, a Miriam, que estava lá na jornada, né? A gente chegou a fazer o roadmap dela, lembra o mapa da NASA? Então a gente pegou o plano dela, ela tinha clareza do que ela queria, a gente fez lá de trás para frente, né? De um jeito experiencial, tudo. E o primeiro passo não, um dos passos mais importantes do plano dela já aconteceu. Ela já está lá na Alemanha vivendo parte do sonho dela, né? Então isso Tá é muito, linda. a gente vibra
né? De cada passo que vocês dão, para a gente é um presente também, né? A gente vai continuar apreciando ao longo do tempo, mesmo depois do fim da jornada. Sim, porque aí eu vou trazer o. Eu não vou saber citar a frase, mas aqui, agora que você falou isso, me veio o Pequeno Príncipe, né? Como é que é? Que eu sou eternamente responsável por aquilo que cativos. Que cativo, mas não, eu acho que não é por ser responsável, mas é porque eu me conecto de tal forma que o vínculo, ele é um vínculo de amor. E se é um vínculo de amor, eu já. Como é que faço? Né? É um vínculo, amor, eu gosto muito do termo amorosidade. Eu não sei se ele existe e ele inclui tudo, mas na minha intenção da amorosidade, eu faço uma cestinha de coisas que eu coloco generosidade, gentileza, carinho, acolhimento, apreciação, afeto. Tudo isso está dentro do amorosidade. Eu usava muito essa expressão na Amalgamar, porque a Amalgamar ela fazia a amálgama com amor. Então a entrega dela era transformação baseada em amorosidade. E aí a gente entra nesse. Então, a amorosidade para mim é uma palavra muito forte e eu entrego ela muito. E aí, quando vocês trazem isso tão forte, me conecta demais. E eu tenho uma. Assim, com certeza foi uma das jornadas mais significativas que eu fiz na minha vida. E eu dei o spoiler, né? Foi um processo tão genuíno que eu podia ter escolhido cair na meleca e ter uma crise de depressão enorme nessa pandemia. E eu estava quase de alta no final, eu não parei de tomar um antidepressivo na louca, eu já vinha tirando. Mas assim, eu simplesmente fui fazendo, tirando, parei de tomar o antidepressivo. Eu estava tomando desde do burnout. Eu depois lembrei que eu não falei com a médica, eu devia ter falado, mas o antidepressivo também era para fibromialgia, então assim, às vezes eu tenho dor, porque eu tenho fibromialgia, mas eu estou muito feliz de ter parado de tomar o meu antidepressivo. E por quê? Porque eu me conectei comigo mesma. Então eu não parei de precisar do químico para me manter feliz. Eu tô feliz. Tô super feliz. Mas eu feliz porque eu tô na conexão comigo mesma e achando possibilidade. Porque também outra coisa que vocês trazem de muito valor é o plano de ação. Não é que é assim, eu vou ficar né? E aí, senão seria tal propositite, né? Vou ficar no propósito, no propósito. Não, vamos lá. O que você vai fazer? A gente procura desenvolver bem essa parte realmente de buscar, né? De retomar, como a Helena falou assim, juntar todos os pedacinhos teus de volta, né? Então, trazer todas as capacidades, habilidades, qual era o teu propósito mesmo, o que é mesmo que você estava querendo criar. Então, trazer tudo isso de volta de várias formas, a gente usa ferramentas diversas. E é um mix, né? A jornada é um mix de ferramenta, de informação e de vivenciar também, né? De vivências práticas. E tanto que você faz na jornada, como você vai fazendo ao longo da semana, porque você está com aquele assunto vivo, as coisas, como você contou aí, as coisas vão acontecendo, as sincronicidades vão chegando, né? Chega um curso, chega uma informação que você não tinha, mas quando a gente vai se encaminhando da metade para frente da jornada, a gente realmente começa a falar do planejamento e da ação. Né? A gente pede lá no final que vocês precisam saber quais são os primeiros passos que vocês vão dar, porque de nada adianta você ter propósito, ter o caminho, ter a direção, mas não ter atuação no final, né? Não ter as ações para realizar aquilo, né? A gente quer que realize mesmo. E aí, eu tô vendo aqui que faltam 10 minutos, não é que passa rápido mesmo, Maria Clara? Viu? Falei que é muito pouco. Eu ia te falar para tentar fechar teu relato aí, contando qual foi o resultado, então. Como é que estão as coisas para você agora? O que você acha que foram os teus maiores ganhos aí? E daí eu vou fazer um convite para o pessoal também que quiser conhecer mais. Então, eu ia só trazer uma coisa que para mim foi muito importante da tua fala. Lindo, filha. Pandemia, gente. Pandemia, filho quer mostrar arte. Eu gostei muito quando você falou dos vetores. Então, que isso, na parte de implantação, é super importante, você trazer a questão das forças contrárias e tal.
E aí eu parei isso, por exemplo, foi muito significativo nesse momento de inclusão, de implantação, que é o momento que eu estou vivendo agora, que a gente acabou há algum tempo. E aí, não, Lorena, não pode pintar a parede. E aí a gente tem onde eu tive que tomar decisões, porque nesse meio tempo também a gente vai plantando muita coisa. Então, só que uma hora você tem que decidir o que você vai colher. E a questão dos vetores ajuda muito também a entender onde você vai aportar energia. E aí já deixo a dica de que isso a Daisy traz com muita lindeza para quem participa, né? E aí uma das coisas, então o meu momento atual eu entendi que o que é ser facilitadora de comunidades, então eu sou jardineira de comunidades, fiz um artigo bem bacana, podem entrar no LinkedIn, eu vou postar lá melhor, mas é um artigo, e vou postar aqui no meu Instagram também. O que é um jardineiro de comunidades? Então, isso apareceu na jornada, e porque eu entendo que as comunidades são como plantas, elas são, cada uma tem suas diferenças, mas o meu papel é facilitar grupos para as suas jornadas, e estou me dedicando muito à questão da aprendizagem autodirigida, onde se formam comunidades de aprendizagem. E nesse momento a gente está na polinização da Reaprendiz. Tive a alegria de ser convidada pelo Luiz para fazer parte do grupo do Reaprendiz. E a gente está fazendo o primeiro evento, a primeira imersão, que é a polinização. Oi, Rô, lindo, maravilhoso. E a gente tem. Então, eu sou jardineira de comunidades e estou como mentora de comunicação e posicionamento, porque eu cheguei no momento da minha carreira de mais de 25 anos de comunicação, num momento em que eu percebi isso também na jornada, de que não fazia mais sentido para mim ser uma produtora, mas que eu hoje sou mais uma pessoa que orienta. A Lorena tá me perseguindo, gente, é impressionante. E eu vou de um lugar e ela vem para cá. E aí, então, que eu trago esse lado da mentoria, que eu oriento e ajudo as pessoas a se entenderem e verem qual é o melhor caminho que elas podem seguir na comunicação. Nossa, É isso. Essas foram as minhas. Minha vez de recomendar. Eu recomendo super a tua mentoria de comunicação. Aí ela tem uma clareza, gente, ótima, maravilhosa. Uns talentos aí uma clareza nessa área de comunicação, um talento incrível. E essa coisa da jardineira de comunidades é muito legal também, porque eu acho que isso é uma dessas profissões de futuro novas em que o mundo vai precisar muito, Maria Clara. Eu tenho certeza, tenho a sensação clara de que vem dos pedidos aí. Inclusive, empresas vão precisar disso. As empresas vão ter que abrir espaço para que isso aconteça, porque justamente para que tenha esses espaços de confiança, de vulnerabilidade, onde a pessoa pode ser ela mesma. Então, eu acho que vai ter muito campo, é uma coisa muito de futuro mesmo. E aí, agora estou vendo aqui que faltam só uns 5 minutinhos, eu queria deixar um convite. A gente não conseguiu falar de tudo, né? É impossível, né, Maria Clara? Mas eu quero deixar um convite, quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato comigo direto, inbox aí. A gente curte muito, a Mônica realmente é uma parceira muito especial, ela tem uma sabedoria aí de muitos e muitos anos. Ela chegou a trabalhar com treinamentos de RH muito tempo atrás, mas ela trabalha com pessoas a vida toda dela, né? E no caso, eu fiz muitas transições profissionais e pessoais, né? Então eu cheguei a trabalhei muito tempo no mundo corporativo, trabalhei com artesanato, né, como empreendedora, como a Maria Clara. E trabalho já há alguns bons anos aí, desde que eu comecei o Avatar, na verdade eu entrei muito forte nesse caminho do desenvolvimento pessoal e trabalho aí com muito prazer. É meu propósito, assim, com certeza. É o que eu amo fazer na vida, é ver as pessoas descobrindo os potenciais delas e se desenvolvendo. Então, eu acho que realmente é uma parceria muito boa, assim, que a gente consegue apreciar muito, ver esses potenciais e ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? E como você falou, estar em grupo é legal, porque você consegue aproveitar o que a outra está vivendo, às vezes te dá muita luz, né? Te traz muita clareza também, né? Então isso é muito especial. E as pessoas diversas, de diversos ambientes, todo mundo se desenvolve numa situação dessa, né? É isso, eu vou deixar o convite, porque a gente tem uma jornada nova, a jornada que a Maria Clara estava fazendo, que a Helena que está aí estava fazendo, acabou aí faz umas 2 ou 3 semanas que a gente acabou a outra jornada.
E a gente está com uma jornada nova, começando dia 21, vai ser nas segundas-feiras a cada 15 dias. Essa jornada dura um tempo, porque tem todo esse percurso que a gente conversou aí, mas é um percurso maravilhoso, que você vai cada vez mais ganhando clareza, pontos de vista, né, Maria Clara? E quem tiver qualquer dúvida, quem quiser saber mais, entre em contato comigo, que eu mando o material completo, explico tudo, a gente pode fazer uma conversa também. E muita gratidão por você estar aqui, por compartilhar aí a tua história, né? As coisas que você viveu, a tua sabedoria. Eu que agradeço. Só você estar com vocês só me faz melhor. É muito gratificante poder trazer e compartilhar essa abundância, a generosidade que eu recebi nesse processo e que foi muito significativo para mim. Eu acredito que a gente planta, mas a gente tem que saber escolher o que a gente planta. Então, como chegar no que a gente vai escolher, como é um processo de autoconhecimento e ele é mais fácil e mais coerente quando ele é feito por facilitadores que são que tem uma força tão grande quanto vocês duas têm. Eu já tinha feito autodirigida, foi em 2018 e foi muito significativo. Mas eu não teria chegado tão profundamente. Chega uma hora que algumas coisas a gente não consegue se despir sozinho, tipo crenças e outras questões, elas são muito complicadas porque mexem num lugar em que a gente precisa de uma ajuda para mexer. E assim, quando ela vem quando a gente mexe nisso com uma um olhar de carinho, de apreciação, dessa amorosidade mesmo, é menos dolorido. A gente se vulnerabiliza mais fácil. Então aqui eu acho que eu vou te pedir um convite para encerrar essa live com uma frase que a gente, e o Rodrigo que está aqui, que é da LC também, ele vai lembrar, mas é uma coisa que surgiu na última, que é a história da ostra. E a Juliana Machado, que a gente ama, trouxe a história da ostra, que você precisa abrir a ostra, né? Você precisa abrir a concha para mostrar o molinho. E na verdade, aí eu faço o convite. Se você não abre a concha para mostrar o molinho, não existe pérola. E se você quiser pérolas, você precisa se abrir. Então, a melhor forma de abrir é com amor e carinho. E rede. Eu nunca passei por uma situação em que abrir a concha fosse tão boa e tão gostosa do que nas mãos da Deise e da Mônica. Eu estarei sempre abrindo a minha concha para poder fazer pérolas com você e a Mônica. Eu só sou grata por isso, por estar nessa rede com vocês. Você está falando muito da apreciação, né, minha e da Mônica. E eu queria até deixar uma dica para as pessoas em casa, né? A gente, às vezes, consegue apreciar bem o outro, a gente precisa se apreciar também, né? Apreciar essa jornada é uma jornada sobre apreciar tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, o quanto você é único, o quanto você tem habilidades e potenciais que, às vezes, você não está reconhecendo, né? Então, quando a gente fala de apreciação, você está falando apreciação de nós para você, mas aprecie-se também muito, porque tem muita coisa maravilhosa, né? Aí, todas vocês. Vocês também são as pérolas para a gente, que a gente quer que vocês aprendam a enxergar, né? Assim como a gente também faz esse trabalho na gente sempre. É um trabalho que não acaba, né? A gente tem que estar sempre se apreciando e descobrindo, né? E se descobrindo. Então, arrasou. Bom, acho que antes que o Instagram nos corte, vamos deliberadamente encerrar. Estão pedindo live diária, Deise. Live diária. Crica, vou pensar. Me proponham assuntos, eu vou adorar fazer. Eu nunca tive motivação de entrar na guerra das lives. Manda assunto para mim que eu vou adorar, adoro estar com vocês. Me chama aí, a gente vai. Deise. Vamos fazer outras também, sobre outros assuntos. Combinado. Vamos falar das comunidades aí numa próxima. Muito arrasou. Bom. Mas o convite para todo mundo e a minha gratidão a todo mundo que está aqui, que ficou, gente, que delícia. Delícia ter ficado com vocês essa hora inteira. Obrigada, de coração. Foi uma delícia estar com vocês.
E ó, eu faço live todo dia se quiser, mas eu quero que, por favor, me chamem para me dizer qual o conteúdo que quer. Manda direct lá para mim, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, antes que a gente seja derrubada. Ai, Átila, lindo! O Átila tá aí firme e forte o tempo todo. Tem o Fábio também, que tá fazendo processo aí comigo, tá aí. Muito legal. Gente, só mega recomendo. E quem não sente necessidade de passar por um processo, mas conhece alguém que sente, é o melhor ninho para colocar alguém. De verdade. Recomenda, passa a Daisy, fala com a Daisy que ela vai trazer tudo. O atendimento que a Daisy faz é incrível, incrível. Ela leva a gente no colo para fazer esse. Então, se você sente que alguém precisa passar por esse processo,